Para todas e todos. A gente está recomeçando, na verdade, o nosso grupo de pesquisa, que a gente tinha começado já há um bom tempo, durante os anos 2016 a 2018, a gente discutiu sobre a DO 26, que deu origem à Emenda 4733, que deram origem à decisão do STF sobre a criminalização da homotransfobia. E a gente produziu bastante coisa em torno disso, né? Tem quem participou ali daquele momento, o próprio Eduardo tem a dissertação dele que envolve esse tema, a Bruna participou, enfim, o Rainer participou, escreveu uns 512 artigos sobre isso, Samuel também, e temos, enfim, várias das pessoas que estiveram lá presentes, eu espero que elas voltem agora também. E temos agora outras pessoas que estão interessadas em participar. Eu quero, nosso primeiro encontro, falar um pouquinho sobre o que é a proposta, dar algumas direções, alguns marcos aí do que é a ideia, de como que a gente pretende trabalhar, e também já pensar nas nossas leituras, né? O que a gente vai preparar aí para as próximas reuniões. De vez em quando eu vou parar aqui só para ir permitindo as pessoas entrarem, para que as pessoas entrem. Antes da gente começar, acho que seria legal se as pessoas se apresentassem. Eu estou aqui, deixa eu ver, em ordem alfabética, está em ordem alfabética. Eu vou chamando aqui um por um, se puderem só falar rapidamente quem são, de onde vêm, o que fazem, enfim, só para todo mundo se conhecer aí, que vários vieram conversar comigo, mas não se conhecem uns aos outros aí. Então, se quem puder começar pela Anne, pode falar para nós, Anne? Está com o microfone desligado, mas enfim. Acho que ela não está ouvindo. Mas, enfim, Ariel, pode se apresentar, por favor? Posso. Ei, gente, está me ouvindo? Sim. Sim, estamos ouvindo. Tudo bem? Eu sou a Ariel, sou do curso de Direito, estou no 8º período, /7º. Eu já participei de alguns grupos que falam sobre a saúde LGBT e sobre gênero, sobre direito de minorias em geral, né? E estou bem interessada nesse grupo e nessa discussão que vai rolar aqui. Tenho certeza que vai ser muito interessante. Bem-vinda. Bruna? Ei, você está me ouvindo? Sim. Eu sou a Bruna, eu estou mais ou menos no 9º período, /8º, faço várias matérias. Eu já participei do NEDS há muito tempo, que era um grupo sobre sexualidade, sobre gênero. Eu participo do GNI, junto com o Carlos e com a Ariel também. E eu sempre tive interesse na temática de minorias, de direito às minorias, direito LGBT. É isso. Ok. Carlos? Oi, calma aí, eu vou ligar minha câmera para não ser uma bolinha piscando. Okay. Oi, gente. Amiga! O meu nome é Carlos, eu sou formado em Direito e agora eu sou estudante de Medicina do 5º período. E eu foi na medicina mais que eu fui me envolver assim, com essas questões de grupo de estudo de minorias, não só de grupo de estudo. E aí com o Vinícius, que está participando do chat, e com o Marcelo, que não entrou ainda, a gente fundou a GENI, que é o grupo de estudos sobre naturezas identitárias, que é um grupo da medicina, mas que é aberto a todos os cursos, inclusive a Ariel e a Bruna participam, para estudar saúde e minorias de uma maneira geral. Então, não só nesse recorte de orientação sexual, mas também de raça e, bem, qualquer outra forma de discriminação que possa existir. Bem, e só para o pessoal do direito, né, o pessoal do GNI me procurou e eu achei uma ideia ótima, porque uma das ideias do grupo é que ele seja justamente interdisciplinar. Então, essa interlocução entre a gente e a medicina vai ser muito importante. Eu acho que nós, do direito, temos muito a aprender, inclusive com a metodologia com o pessoal da medicina, pesquisa, enfim, eu acho que a gente tem muito o que conversar uns com os outros aí. Muito bem. Eduardo.
Boa noite, boa tarde a todos. Eduardo Viana, eu sou professor e sou advogado. Eu me graduei na Universidade Federal de Ouro Preto, fiz mestrado também na Universidade Federal de Ouro Preto, fui orientando do professor Alexandre, tive o prazer de ter o professor Alexandre e o professor Adilson como meus orientadores ao longo da dissertação do mestrado. Eu abordei ao longo da dissertação exatamente a questão da demora legislativa em criminalizar a homofobia, a transfobia, e eu fiz o recorte sobre a liberdade sexual, né? A ênfase que vinha sendo dada ao longo do meu trabalho foi exatamente que as pessoas devem ter a liberdade de viver sua sexualidade sem nenhum tipo de opressão, e que todo o sofrimento da população LGBT, principalmente em relação ao preconceito sofrido, consistia numa violação a essa liberdade sexual. Sempre tive interesse em temas de direitos de minorias, e é uma grande honra continuar participando no grupo, agora sobre esse recorte de saúde LGBT. Prazer conhecer a todos e rever pessoas que eu já conheci, inclusive, também. Eduardo, Guilherme. Boa tarde, todo mundo aí, prazer, meu nome é Guilherme, sou advogado popular, né? Estou concluindo o mestrado, já depositei já em fevereiro, defenderia sexta-feira passada, mas em virtude do corona nós estamos aí nessa quarentena, né? E eu advogo para o movimento dos trabalhadores sem terra, advogo para o povo indígena Quiriri do Rio Verde, que tem a luta pela terra aqui, e advogo também para a Aliança em Prol da APA da Pedra Branca, que é uma entidade da sociedade civil de defesa ambiental. E, ultimamente, tem trabalhado também na AIDA, na Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, em Itatiaia-Sul, com os atingidos por barragem. E agora, solicitei o professor Alexandre para começar a participar dos debates aí, e também poder aprender um bocado com vocês aí. Júlia. Ei, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Júlia, o curso de Direito pela UFOP, no terceiro período, e sou nova aqui, tanto pela plataforma, mas no momento que me interessei pela temática, eu acho que temos que discutir mais esses temas muito importantes, foi mais por questão da minoria, né? Eu defendo muito essas classes que não ultimamente, né, sempre foi, né, diminuído por diversos grupos, né? No mais é isso. Leopoldo, tá Léo aqui. Ok, me ouvindo? Eu sou orientando do professor Alexandre no mestrado em Direito na UFOP, e a minha pesquisa, a pesquisa do mestrado, evidentemente, ela parte da omissão ou da má vontade do legislativo, principalmente, em legislar normas protetivas para a população LGBT. Então, a partir desse ponto de partida, tendo isso como ponto de partida, a minha pesquisa vai estudar a legitimidade do Poder Judiciário em promover essa proteção. Bem, Matheus. Religa o seu microfone. Olá, boa tarde. Eu me chamo Matheus, sou da Universidade de Fortaleza. Estou fazendo mestrado esse ano. Matheus, está bem baixo o seu microfone. Está baixo? Deixa eu só aumentar. Tá, agora acho que vai ficar melhor. Vou aumentar aqui. Vocês estão me escutando agora? Estão escutando? Então, agora sim. Pronto. Boa tarde, novamente. Eu me chamo João Matheus Amaro de Souza e sou da Universidade de Fortaleza, Unifor. Estou cursando o mestrado no primeiro período e pesquiso sobre grupos em situação de vulnerabilidade e minorias sexuais, sobre a orientação da professora doutora Ana Maria Dávila, e é um prazer estar aqui participando
para que enriqueça a minha visão e também, de algum modo, eu possa contribuir. A minha dissertação, que eu estou ainda em processo de elaboração, trata-se justamente da contribuição do Sistema Europeu de Direitos Humanos nesse diálogo entre cortes jurisdicionais para o aprimoramento do sistema protetivo das pessoas LGBTI no âmbito doméstico. Agradeço a participação e passo a palavra. Obrigado. Eduardo, só vou pedir para você desligar seu microfone, só para não dar eco, igual está dando eco. Sim. Nélida. Oi, gente, tudo bem? Estão me vendo? Eu estou fora da minha câmera. Eu sou professora no Unifor, mas aqui de Formiga, não de Fortaleza. Dou aula de Direito Constitucional, sou mestre em Direito. O professor Alexandre foi meu professor na faculdade, no mestrado. E eu sempre pesquisei bastante as minorias. No meu mestrado, eu pesquisei sobre os quilombolas, depois eu desenvolvi um grupo de estudo sobre problemas com relação a mulheres, depois com relação à raça. Então, esse grupo, ele me agrega muitos conhecimentos. É um prazer. Obrigado, Nélida. Rainer? Opa, não sabia que era eu já, não. Enfim, então, prazer, boa tarde, né, para todas e todas. Eu me chamo Rainer, sou orientando o professor Alexandre. Estou no 3º semestre do mestrado, né, quase nessa luta de escrever a dissertação no meio da pandemia, mas eu acho que eu já estava no meio da pandemia na minha dissertação, então tá tudo nessa. Eu pesquiso agora numa vertente assim, mais sobre pessoas em transição de gênero, direito previdenciário, formas de proteção. Então, eu estou numa transição também de projeto. E aí eu acho que esse grupo de estudos tem muito a somar na vertente que a gente vai explicar depois, relacionado ao estudo dos corpos. Uhum. Então, essa saúde, na verdade, esse estudo dos corpos, né, e saúde tem muito a ver com a minha pesquisa e também tem relacionado, que uma coisa que eu quero que a gente vai desenvolver também é a saúde mental das pessoas LGBTs e militantes, que é tão importante nesse contexto, que às vezes a gente é tão negligenciado. Então, acho que o grupo de estudos, junto com a pesquisa do professor Alexandre, é muito, muito interessante nesse sentido. E também coloco à disposição para quem quiser conversar alguma coisa em algum momento. Beleza? Acho que é isso. Samuel? Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu não estou conseguindo ligar a minha câmera porque eu estou no celular, mas eu acho que pelo menos o microfone foi. Está funcionando. Sim. Eu sou aluno do 10º período aqui do curso de Direito da UFOP mesmo. Estava para terminar agora, né, mas aí a gente está com esse imprevisto. Eu já fazia parte do grupo anterior, que é do ADO, que discutia sobre a criminalização da homotransfobia aqui no Brasil, e pretendo continuar nesse novo grupo, agora com uma abordagem um pouco mais diferente. Completamente diferente, na verdade. Continuamos tratando de minorias, mas com abordagem diferente. E o Samuel, não só isso, o Samuel é quem criou o site da Ouvidoria LGBTI, que é um projeto de extensão que a gente tem na UFOP, que recebe denúncias de homofobia e transfobia, não só de alunos e alunos da UFOP, mas também de pessoas nas cidades de Ouro Preto e Mariana. Então, Samuel está à frente aí desse site há um bom tempo. Vinícius. Boa tarde, gente. Meu nome é Vinícius, eu sou do 5º período da Medicina, da UFOP, e como o Carlos muito bem já explicou, a gente fundou a GENI, que é o grupo de estudos sobre naturezas identitárias e trata sobre a intersecção entre saúde e discriminação. Então, tipo, eu estou muito interessado em estudar essas minorias, né, a questão da causa LGBT, e é isso. Ok. Tudo bem. Então, mais ou menos a gente já tem aí o registro de todo mundo. Eu acho que só a Anne que não falou, mas se ela puder falar agora, se ela estiver nos ouvindo.
não sei se ela está com problema com o microfone dela, mas enfim, qualquer hora que ela quiser, ela pode vir falar. Falar um pouquinho, então, sobre a origem... Anne? Oi. Pode se apresentar, então, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Eu só não estou conseguindo ligar a câmera, também estou com problema. Eu sou a Anne, sou aluna do curso de Direito, estou no 10º período, também na luta para conseguir concluir, né, diante dessa situação que a gente está aí. Referente ao grupo de estudo, né, as questões propostas, já tem algum tempo que eu queria participar, né, do grupo, mas por questões alheias à minha vontade, nunca deu certo. Então, dessa vez, eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, e o meu interesse ele tem uma questão um pouco familiar, né, por a questão da saúde das minorias, principalmente a questão dos portadores de HIV, né, os soropositivos. Eu acho que é uma pesquisa muito válida, vale a pena investir o tempo, vale a pena se propor a fazer esses questionamentos, levantar, né, essas questões, porque as minorias, elas precisam realmente da gente. Nós precisamos uns dos outros, né, porque nós somos a minoria. Uhum. Então, eu estou muito feliz de poder participar com vocês, espero poder contribuir, espero aprender muito com vocês todos. Obrigada, é isso. Obrigado, então, Anne. Então, vamos lá. A ideia do grupo, ela nasce da minha pesquisa que eu fiz o ano passado em Portugal. Fiquei 6 meses lá no Porto, do meu estágio pós-doutoral. Então, a minha pesquisa lá é sobre fazer uma comparação do direito à saúde da população LGBT, especificamente políticas de prevenção e tratamento de HIV/AIDS, lá, fazendo uma comparação com o Brasil e Portugal. E lá no Porto eu fiz o meu estágio, né, esse estágio sênior, estágio pós-doutoral, no Instituto de Saúde Pública, não fiz no direito, inclusive, fiz junto com o pessoal da medicina. E então essa interação agora do grupo com a pessoa da medicina, para mim, é muito boa, porque eu vejo que a gente tem muito, como eu estava dizendo, muito o que aprender. A ideia original da pesquisa, e que agora ela foi convertida em uma pesquisa de longo prazo, 3 anos aí, porque eu tive aprovado pelo CNPq a Bolsa de Produtividade. Não sei se vai ser pago, quando vai ser pago, mas formalmente, pelo menos, está lá. A ideia da pesquisa é mostrar como o Brasil deixou de ser uma referência na prevenção, principalmente na prevenção, mas também no tratamento de HIV/AIDS. Esse é o tema mais direto, né, mais específico da minha pesquisa, especificamente. Porque a gente, no Brasil, tem uma ideia muito formada lá dos anos 90 de que nós somos uma referência nessa questão, que, inclusive, essa questão é uma questão já meio que superada. E, no entanto, e quanto mais eu fui pesquisando sobre isso, mais assustado eu vou ficando, né? A gente tem no Brasil, desde dessa segunda década, principalmente do final da primeira década dos anos 2000, e já nessa segunda década, um crescimento muito grande de novos casos de pessoas que são infectadas por HIV, principalmente entre os mais jovens. Então, a gente tem alguns dados que são meio assustadores, do tipo, nos últimos 10 anos, nós tivemos um aumento de cerca de 700% do número de infecções de pessoas entre 19 e 25 anos de idade. Quer dizer, nós temos toda uma geração de pessoas que não viveu coisas que, deixa eu ver aqui, quem está, estou vendo foto aqui, eu, Eduardo, menos, né, o Guilherme, talvez, um pouco também, que é aquela realidade do HIV/AIDS dos anos 80 e começo dos anos 90, em que isso era algo que causava medo nas pessoas, e as pessoas tinham uma série de campanhas de governo para prevenção, de distribuição de preservativos e campanhas educacionais, e tudo isso morreu, tudo isso acabou, né? O João está pedindo para entrar. Peraí. E aí, então, a gente vê toda uma geração de pessoas que não viveram aquele momento e que agora a gente está tendo um aumento imenso, e Portugal, por outro lado, é um país, obviamente, com diferenças culturais, populacionais, enfim, com uma série de diferenças que nós, mas que, por outro lado, com muito menos recursos, eles conseguem fazer uma política de prevenção e tratamento hoje muito melhor que a nossa.
Portugal hoje é uma das grandes referências, não só na União Europeia, mas no mundo, de sucesso nas políticas de prevenção de HIV/AIDS, ou VIH/SIDA, como eles dizem lá em Portugal. E aí foi muito por causa disso que eu fiz essa pesquisa lá no Porto, na área da medicina. A ideia do grupo parte dessa pesquisa, mas amplia um pouco a discussão. Então, a nossa ideia é discutir não só a questão do HIV/AIDS, apesar dessa ser a minha questão, eu, Alexandre, minha questão pessoal, por causa da minha pesquisa junto à CNPq, mas é da gente pesquisar a interface do direito à saúde como um direito fundamental de aplicação imediata, universal, gratuito, e, aliás, falar em direito à saúde universal e gratuito no Brasil nunca esteve tão em dia. Aliás, né, é justamente porque a gente tem o direito à saúde universal e gratuito que nós, no Brasil, não estamos passando por situações bem mais complicadas que alguns países como Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo alguns países como a própria Inglaterra, que apesar de ter um sistema público de saúde muito bom, não tem algumas garantias trabalhistas que nós ainda temos, né? Mas, enfim. Então, a ideia é nós pesquisarmos esse direito fundamental à saúde para a população LGBT e ampliando a discussão não só para questões de doença, especificamente para a questão do HIV/AIDS, mas também ampliar para outras ISTs, não é? Antigamente chamadas de DSTs, e também falar de saúde, como o Rainer lembrou aí, não só de saúde física, mas também de saúde mental. Isso vai envolver discussões como, por exemplo, os direitos das pessoas trans, a cirurgia de redesignação, o direito à hormonização, os próprios problemas e a discussão sobre uma indústria que impõe também uma medicação, uma medicamentalização, há uma discussão muito grande hoje dentro do movimento trans, envolvendo também o excesso de medicamentos, enfim. E aí, ampliar também para a questão da saúde mental, que é uma questão que atinge a população, minorias como um todo, e a minoria LGBT particularmente, ela tem um problema sério com relação a isso, pela própria discriminação que ela passa, por uma série de coisas especificamente dessa minoria. Então, a ideia é da gente, numa perspectiva interdisciplinar, e, portanto, a ideia não é só da gente ficar dentro do nosso mundinho aqui do direito, portanto, a ideia não é só trabalhar textos e jurisprudência, como que normalmente nós fazemos no direito, né? Mas é também nós ampliarmos para os estudos que o pessoal da medicina faz, particularmente o pessoal da saúde pública dentro da medicina, ou seja, pegar estudos de caso, surveys, enfim, que são feitos lá pelo pessoal da epidemiologia, mas também da saúde coletiva e da saúde pública na medicina, que tem muito para contribuir para a gente, já que eles têm uma perspectiva um pouco diferente da perspectiva que nós, do direito, normalmente trazemos. Eu acho que o caso do Carlos, por exemplo, que é formado em direito e agora está fazendo medicina, percebe bem essa diferença, né, de perspectiva de lá e aqui. Então, essa é a temática geral do grupo. O João acabou de entrar, deixa eu só apresentar o João rapidinho. O João Ronaldo, ele acabou de defender a dissertação dele, foi me orientando aqui lá na UFOP, e o tema dele foi justamente também, dentro da temática geral que o Eduardo também defendeu, mais especificamente o João também falou sobre a questão da homotransfobia dentro de uma perspectiva própria. Então, em linhas gerais, a ideia, né, da pesquisa, do grupo pesquisa é essa, a questão do direito à saúde. Como é que a gente vai tratar isso? Eu estou olhando aqui uma colinha que eu e Rainer fizemos aqui de uma pauta para hoje, né? A ideia é da gente combinar, portanto, textos tanto do direito quanto da medicina. Eu tenho uma reunião boa de textos por causa dessa pesquisa que eu fiz. Eu fiquei lá 6 meses em Porto, mas, na verdade, eu tenho pesquisado isso há mais de um ano. Então, tem uma boa seleção aí de textos, tanto do direito quanto da medicina.
E o nosso estudo ele parte de algumas questões teóricas que eu também queria chamar a atenção, né? Alguns eixos teóricos que eu queria chamar a atenção. Então, por exemplo, como eu disse, há uma perspectiva interdisciplinar, é uma pesquisa interdisciplinar, então não é uma pesquisa que vai ser centrada só nos termos aqui do direito. Mas não só isso, é uma pesquisa que ela pretende olhar esse problema a partir de um marco que pegue aí autores da chamada teoria queer. Então nós vamos trabalhar uma perspectiva que supere uma concepção de gênero, de sexo, de sexualidade binária, tipicamente moderna, né, mas que considera aí a multiplicidade, a diversidade de expressões e de possibilidades de ser e de estar no mundo, né? E aí vão pegar autores e autoras como não só como a Judith Butler, mas autores e autoras como a professora da UNB, Berenice Bento, né, para trazer também para nós aqui. Então, uma perspectiva queer, que imagino que talvez algumas pessoas não estejam familiarizadas ainda com eles, né? Quem, não sei, aí, pessoal da medicina, não sei se conhece, enfim, a gente lá no direito, no mestrado da UFOP, temos trabalhado a linha, vários professores da linha de pesquisa que eu estou, trabalham essas perspectivas, então a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Claro, essa é um grupo de pesquisa que trabalha com a ideia de pesquisação. Foi publicado recentemente aí um texto meio do Rainer falando sobre isso. A gente traz ele também para discutir aqui. Qual que é a ideia da pesquisação? A ideia de combinarmos a pesquisa teórica com ações, não só com uma pesquisa de campo, né, mas também com ações concretas. Então, por exemplo, a ouvidoria LGBT, que eu falei agora há pouco, que é um projeto de extensão, que o Samuel está à frente, na parte discente, ela nasce como na decorrência da pesquisa que a gente já vinha fazendo sobre direitos da minoria LGBT na UFOP, né, e da constatação de problemas especificamente que Ouro Preto tem, para quem não é de Ouro Preto, né, que Ouro Preto tem com relação às repúblicas e homofobia e transfobia recorrentes nas repúblicas de Ouro Preto. Então, há uma pesquisa em torno por trás, e daí nasce o projeto de extensão, e o projeto de extensão, ele alimenta a pesquisa. Então, a ideia da pesquisação é justamente essa, que pesquisa e extensão, elas são complementares e uma acaba alimentando a outra, tá? Aí tem um marco teórico em cima disso, que é o Michel Thiolan. Essa é uma pesquisa que parte também de autores e autoras decoloniais, então a gente questiona essa ideia de uma ciência neutra, de um saber que se pretende universal, que é muito uma perspectiva europeia, ocidental, e se a gente está querendo quebrar com uma perspectiva de gênero, que afinal de contas, de novo, moderna, europeia, ocidental, a gente vai trabalhar com autores decoloniais que fazem justamente essa crítica à ciência moderna, à ciência ocidental, enfim, é um trabalho de desconstrução do conhecimento que a gente tem até aqui, de reconstrução a partir de uma nova base, não só que questiona o machismo e o patriarcado, vamos dizer assim, mas também de uma perspectiva do Sul, nossa, né, que mantém um diálogo com perspectivas tradicionais, mas que tenta ir além de uma perspectiva só, ou seja, não é só um Michel Foucault, uma Butler da vida, mas é também uma Berenice Bento e uma Leila Gonzalez, para usar dois arquétipos aí, né? E, é claro, é uma pesquisa que envolve uma perspectiva interseccional, ou seja, quando a gente está falando sobre direito à saúde LGBT, essa sigla LGBT, além dela comportar diferenças muito grandes entre as letrinhas, ou seja, existem questões específicas, existem discriminações específicas que a população trans, por exemplo, sofre, que a população gay não sofre, existem discriminações específicas que a população de lésbica sofre, que a população gay não sofre, existem discriminações muito específicas, por exemplo, na população de intersexuais, que existe só para falar um caso, né, que sempre me chama atenção quando eu penso na perspectiva dos intersexuais, que é o caso da mutilação autorizada aí em conjunto pela nossa legislação, né? O Conselho Federal de Medicina tem uma resolução
que permite, né, e, na verdade, orienta a mutilação de crianças intersexuais assim que elas nascem, enfim. Então, nós temos uma questão séria para tratar também com relação a isso. Então, não só que existem diferenças muito grandes de acesso à saúde, de problemas de saúde pública, quando a gente pensa em cada uma das letrinhas, LGBTQIA+, por aí vai, mas também que essas questões elas têm recortes de cor, de raça, de classe social, de nível de escolaridade, enfim. Só para tratar de uma questão que tem muito a ver com o meu tema, quando a gente pensa, por exemplo, em políticas de prevenção de HIV/AIDS, como o PrEP, no Brasil, ele repete toda a lógica de exclusão social de acesso à saúde que a gente vê em todo o sistema. Então, quem é que tem acesso majoritariamente ao PrEP no Brasil, que é essa medicação pré-exposição, né, para quem não está familiarizado com o termo? Quem tem acesso normalmente a isso no Brasil? São homens brancos de classe média e nível superior. Ou seja, pessoas negras, travestis, pobres, etc., normalmente não estão incluídos nessa política. Então, esse recorte interseccional ele vai ser muito importante para a gente poder perceber níveis diferentes de acesso ao mesmo direito, quando, na verdade, esse direito tinha que ser distribuído, vamos dizer assim, de maneira isonômica, quando se trata, em alguns casos, e em outros casos, de maneira específica, como a gente vai trabalhar também. Então, a própria questão da igualdade no acesso à saúde também é um problema que precisa ser tratado. Então, a questão dos marcos teóricos. Até aí, ok. Todo mundo tem alguma dúvida, alguma questão? Alguém quer ponderar alguma coisa? Fiquem, aliás, a ideia da gente fazer todo mundo com um videozinho aí e microfone é sempre para isso, para vocês se manifestarem. Diga, Rainer. Explica também a questão dos eixos do grupo que a gente vai dividir os textos. Ah, sim. Ou você quer que eu explique? Se você puder, eu estou sem ele aqui agora, mas eu teria que procurar ele no WhatsApp, mas, enfim. Eu estou com ele aqui perto. Eu mandei lá no WhatsApp, mas nem todo mundo estava lá, então, se você puder só falar. Isso, então, gente. Eu estava dentro dessa modelação do grupo de estudos, né, que a gente estava fazendo, eu e o professor Alexandre, a gente pensou em dividir esse nosso estudo, no primeiro momento, pelas afinidades teóricas e também afinidades conceituais, que é aquilo que a gente já está estudando, aquilo que, né, que a gente desenvolve há algum tempo. A gente pensou em dividir esse grupo em 3 eixos, né? E aí esse primeiro grupo seria LGBTIA+, saúde e Estado, né? Que a gente tenta e vai traçar estudos das políticas públicas com a criação, histórico, extinção, oportunidade de acesso que foram feitas no âmbito da saúde pública para a população LGBT. Algumas são específicas e têm esse recorte, né, de pessoas LGBT, outras não, então é um recorte mais amplo para toda a população, e aí a gente tem uma utilização estratégica da população LGBT aí, e também um eixo que se abre é como que a gente também tem o movimento LGBT ligado via Estado muito com as pautas relacionadas à saúde ainda. Então, assim, todo o dinheiro que vem para a população LGBT, muitos deles vem ligado à saúde. E eu acho que isso tem um pouco de racismo no termo elaborado por Foucault, né? O termo desse racismo de Estado, que é a existência de uma população que consegue ou não entrar nessa perspectiva. Então, eu queria mostrar e trabalhar essa perspectiva, né, junto com o professor Alexandre, a gente estava discutindo isso. A segunda parte é o segundo eixo, né, que a gente vai dividir os textos, que é população LGBTI, saúde e corpo, e aí a gente vai discutir as interações que são feitas na verdade, pelo corpo, né, com isso, e o que a gente pode, a gente, enquanto população LGBT, enquanto sujeito, realizar essas mudanças no corpo. O que seria essa mudança? Essa mudança aqui, a gente pode só falar em outro conceito, né? Mas tudo que é exógeno, a gente pode inserir no corpo, como que isso acontece. Então, a gente pode discutir dentro da população que o Alexandre falou,
O PrEP, qual que é o acesso? Que é o acesso majoritariamente por homens, né? E também a população travesti e trans, e também pessoas que se prostituem. Então, eu vejo também uma outra marca de racismo com isso, de estados, de novo, né? E aí tem as suas interseccionalidades, a junção dos métodos. A gente pode discutir o PEP, hormonização das pessoas trans, colocação de próteses, como que é feito isso, como que está regulamentado, como que isso volta para essa população, como que majoritariamente é feita também via meios clandestinos, como que isso é tão prejudicial, e por isso que tem uma relação direta com o Estado, né? Quais são as políticas públicas e quais são as políticas que embasam um ao outro. E o terceiro eixo que a gente dividiu aqui, nesse primeiro momento, é o eixo de população LGBT, saúde e espaço, que é para ver como que a população LGBT está ocupando esse espaço dessas cidades. E aí a gente pode falar de direito à cidade, o acesso das pessoas trans apenas à cidade na forma noturna, essa manifestação crescente de preconceito. Então, tudo isso, como que essa população LGBT, nas suas mais diversos focos, eu acho que aqui a gente tem que tomar cuidado muito com a cisgeneridade que atravessa a maioria de nós, e que isso tem que ser refletido e pensado também, né, quando a gente vai se manifestar, quando a gente vai se colocar. Então, a gente pode discutir isso até esse acesso da população trans na cidade. E aí tem a Germana, que é uma orientanda do Alexandre, que também trabalha especificamente esse tema, que pode colaborar muito com a gente em toda essa construção. Então, eu acho que a divisão dos eixos, que a gente vai dividir os textos, é pensado assim, e também é pensado uma alternância, né? Porque tanto Estado, corpo e espaço estão intimamente ligados em toda a sua construção e sua variável que pode existir disso, né? E eu acho que tem que ser... A gente vai tentar dividir mais ou menos os textos dentro dessa lógica que perpassa tudo, né? Alexandre, você quer voltar para o outro tópico? Uma outra coisa dos tópicos também, que é legal do Alexandre que ele falou, é também quando a gente traz toda essa ideia dos pensamentos dissidentes, né? Eu acho que isso vai vir muito para nós como um marco inicial, de onde a gente parte das nossas leituras, mas eu acho que eu falo tanto por mim, tanto pelo Alexandre, que o canal está sempre aberto para a gente discutir outras coisas, tanto só da medicina, quanto só da saúde pública, quanto só dos outros ramos do direito, da educação, que podem contribuir. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer um processo mesmo de emergir nesses temas para criar, para ver o que adapta, ver como esse direito pode ser efetivado, porque a gente tem como o direito é institucionalizado, a gente tem uma dificuldade muito grande de permear ele, né? Então, isso eu acho que a gente vai ser uma das dificuldades que a gente vai ter, e uma leitura interdisciplinar, transdisciplinar, acho que vai ajudar muito nessa construção. Pode ir. Sim, então, esses eixos são eixos iniciais, como a gente estava dizendo, a gente até chegou a discutir isso lá no grupo de WhatsApp. Aliás, quem não estiver, inclusive, depois, se quiser passar os telefones, a gente pode incluir lá, se vocês quiserem participar de mais de um grupo de WhatsApp, né, já devem ter um monte aí da família e tal, mas se quiserem participar de mais um. Mas, por exemplo, o Rafael, que está agora começou o doutorado na UNB, ele foi me orientando lá na UFOP, agora no mestrado, e agora está na UNB, ele também trouxe um outro eixo que ele sugeriu de trabalhar, e por mim, ok, a gente pode, inclusive, aliás, a ideia é que a gente amplie isso ao longo do tempo, outras questões tem nessa temática, que possam ser trazidas aí também. O Samuel colocou aí o link do grupo de WhatsApp. Só apresentar, aliás, se você puder se apresentar, Simone. Só liga o microfone. Ela caiu. Ela foi ligar o microfone e desligou. Não. Tem que ligar o microfone.
Ah, agora consegui. Oi, estão me ouvindo? Tamo. Diga aí quem é beleza. você, o que você faz da vida, enfim. Oi, gente, desculpa a demora. Eu estava fazendo tarefa com o Francisco e aí entrei agora. O Francisco é meu filho. Eu sou Simone, como o Alexandre falou, eu sou graduada em História. Comecei Direito na UFOP, fiz mestrado em Educação na UFLA, mas com orientação na UFOP, no Direito, né, da Flávia Máximo. O Alexandre também me ajudou muito, foi minha banca. E o meu trabalho ele tem a ver com metodologia do ensino superior numa perspectiva decolonial feminista. É uma tentativa de reconstrução, né? De se refazer as premissas e repensar esse paradigma educacional a partir de uma outra lógica, de uma lógica que nos compreenda um pouco mais e que nos acolha um pouco mais diante das nossas diferenças enquanto corpos políticos, né? Eu parto de um lugar enquanto mulher mulher em um espectro territorial subdimensionado, e eu sou do Vale do Jequitinhonha, enfim, filha de uma mulher da classe trabalhadora, também mãe solo. Então, todas essas questões atravessaram muito aí a minha pesquisa. E aí os meus temas, eles dialogam muito com os eixos que vocês estão tratando agora, nesse momento, aqui na discussão. É um prazer. Eu acho que podem ser feitas outras apresentações, pode ser que eu esteja deixando coisas aí de lado, mas é que o Alexandre me pegou meio desprevenida aqui, eu estava prestando atenção no que o Raine estava falando. E aí, mas é isso, no geral é isso. O meu ofício, então, em que pese é preciso dizer, eu sou muito mais historiadora do que bacharel em Direito ou qualquer coisa assim. Todas essas questões, esses saberes, eles permeiam aí as minhas vivências e as minhas construções teóricas. Contudo, eu utilizo disso para fazer a crítica ao direito e ao plano da efetividade, da construção desse direito, né? Para quem é esse direito? Por isso, a minha perspectiva em pesquisa, ela perpassa esses níveis aí, da realocação dos níveis metodológicos do ensino superior, pelo olhar, na verdade, decolonial feminista. É isso. Falei demais, né? Não, foi ótimo. Foi bom o pessoal poder te conhecer e saber o que você faz. Muito bem. Vocês vejam, então, que a gente está com uma gama bem variada de saberes aí muito bem representados. Então, tem, além da gente do direito, tem o pessoal da medicina, tem a Simone da educação, da história, enfim, a gente tem bastante diversidade também na formação aqui. Deixa eu só retomar meus tópicos aqui e a gente abre também para outras falas. No final, eu quero passar um texto para a gente se comprometer para nosso próximo encontro. A ideia dos nossos encontros é que eles sejam, por enquanto, remotos, né, por razões óbvias, mas que, uma vez retomadas as atividades da UFOP, a gente vai fazê-los presencialmente, mas também com uma transmissão. Quero manter essa questão da transmissão ao vivo aí, para quem está fora de Ouro Preto poder continuar participando, né? A ideia é de que os encontros sejam a cada 15 dias, e quando a gente retomar as atividades da UFOP, eles devem acontecer ou na segunda ou na terça, isso a gente ainda está definindo, provavelmente na terça, o horário é que a gente ainda está definindo. A ideia a gente está numa lógica ainda fordista, né, de conhecimento, então a gente tem que apresentar também quais são os produtos, né, que a gente espera com o grupo. A ideia do grupo é de que a gente produza textos, enfim, essa é a produção, né, que é exigida da gente, que a gente produza textos, que a gente produza, portanto, aí artigos, capítulos de livro, e quem sabe, se a gente conseguir mais para frente, produzir também um evento sobre essa questão do direito à saúde lá em Ouro Preto,
essa é uma ideia também para mais para frente. Como a gente fez em 2018, um congresso de diversidade, direito à diversidade, lá em Ouro Preto, em associação com o pessoal do Diversa da UFMG, que foi um grande congresso, foi um congresso que deu uma repercussão muito positiva, né, de produção acadêmica. A ideia da gente também, quem sabe, fazer alguma coisa menor, mas fazer alguma coisa também nesse sentido. Deixa eu ver o que é mais aqui. Então, para a próxima reunião, eu estava discutindo com o Rainer algumas coisas, e eu acho que a gente podia começar do mais básico aí, que é a ideia que deu origem ao grupo. E aí, quando eu estava lá em Porto, eu participei de um congresso do Comped lá em Valência, na Espanha, e eu apresentei em linhas gerais o que era essa minha pesquisa. Então, para esse primeiro encontro, eu queria trabalhar esse texto, que é o que eu apresentei lá para o Comped de Valência. É uma versão original da pesquisa, preliminar ainda, mas que dá os eixos principais, eu acho, dos problemas com os quais eu estava pensando aí nesse primeiro momento. E aí, obviamente, já dando trabalho para vocês, não é? Porque o grupo de pesquisa é trabalho, né? Eu queria saber de aí, pelo menos, umas 2 pessoas que se candidatam a apresentar, na verdade, a conduzir a discussão, não é nem apresentar para todo mundo, a ideia é que todo mundo tenha lido, né? Mas de conduzir a discussão para o nosso próximo encontro. Quem se habilita antes que eu seja necessário eu indicar alguém? Eu posso fazer, Alexandre. Então, Leopoldo. Quem vai fazer a dupla aí com o Leopoldo? Eu posso fazer também, Ale. Não, beleza. Eu já ia falar para a Simone, então é bom que ela se dispôs. Então, ótimo. Tá Eu vou mandar para vocês. Eu acho até que tem como mandar por aqui. Eu ainda estou descobrindo direitinho como é que usa esse trem. Eu acho que tem um negócio aqui que é enviar apresentação. Eu também estou meio perdida aqui. É a primeira É a vez primeira vez que eu uso o Google Meet. Eu usava o... Ale. Oi. Tem Sim. como enviar sim, mas posta lá no grupo de estudo, no grupo do Facebook, porque aí quem vem na reunião consegue ter acesso. É porque eu pensei, aqui a apresentação que dá para fazer, tipo aquela apresentação PowerPoint e tal, não seria o caso. Eu vou colocar lá no grupo do Facebook o link do texto no Google Drive, porque eu acho mais fácil de baixar dessa maneira. Tudo bem. Bota no WhatsApp também, por favor, Ale. Coloco também. Vamos lá. O que vocês querem acrescentar? O que vocês estão pensando? Qual que é a expectativa? O que vocês acham? Enfim, Nélida, que é professora. O que vocês pensaram aí para o grupo? O que vocês acham da proposta? Alexandre, eu gostei bem da linha 3, fiquei bem entusiasmada com ela. Se você quiser, eu posso auxiliar em alguma coisa. Não sei se já está preparado os textos. A Germana, eu acho que não pode participar. Diga. E eu também posso ajudar nessa apresentação, nessa próxima apresentação, se couber mais um. Eu acho que pode ser, não tem problema. Você está no grupo do WhatsApp? Eu estou em um grupo de WhatsApp, não sei se são 2, né? Tem... Não, o antigo eu mudei o nome e coloquei... o Samuel acabou de falar que você está. Ah, tá. Então eu estou. Daí você pega os contatos aí do Leopoldo e da Simone. Beleza. Muito bem. O que mais, gente? Eu queria falar sobre esse primeiro eixo, porque, na verdade, eu fiquei bastante instigada, na verdade, sobre a possibilidade da gente fazer um levantamento acerca desse histórico, da forma com a qual
o plano político lida com essas questões e de uma forma mais, talvez até mais delongada, não só para um plano contemporâneo, mas a gente trazer um histórico mesmo disso. Isso pode nos dar um conteúdo interessante para trabalhar essas diretrizes seguintes aí. O que vocês acham? Ô, Simone. Oi. Isso é muito legal, porque esse governo atual, ele tem uma política extensiva de extinção das políticas públicas, né? Sim, sim. Principalmente relacionados ao campo do HIV/AIDS. Uhum. Eles tiraram a página do governo, tentaram ameaçar a funcionamento da saúde pública. Uhum. Então, eu acho isso sensacional, assim. Eu já estava até falando com o Alexandre, eu fiz alguns levantamentos, assim, nada demais, sabe? Mas eu acho que tipo assim, dá para fazer uma tabela ou uma configuração de início, objetivo e fim, sabe? Sim, que mostra muito a vertente necropolítica desse governo. Porque, assim, a gente pode se orientar, se organizar nesse sentido, né? Perceber quais são os nexos aí com outros momentos históricos que nós estamos, na verdade, reproduzindo um ciclo histórico. E aí, talvez, encaixar essa reprodução em algum movimento, a partir da metodologia histórica mesmo, nos ajude a compreender melhor quais são as demandas e como que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, o que fez com que nós chegássemos até aqui. Eu acho que nos daria um bom material fazer isso. Se tiver mais alguém interessado nesse primeiro eixo que quiser conversar sobre isso, eu tô disposta. Eu acho que quem trabalha isso dessa forma, fazendo esse tipo de relação, é o Rafael, que pega a ditadura militar. Ele tá aqui? Não. Ele não apareceu aqui. Eu acho que não sei se ele esqueceu, o que foi. Mas ele trabalha com isso, né, a questão da ditadura e como... Sim, ele até me propôs algumas coisas assim, há algum tempo atrás, mas mais no âmbito da ditadura mesmo. Pois é bom até a gente retomar. Ele pode ser interessante, sim. Eu acho que o Geni... Só um minutinho, Samuel, depois eu vou passar para o Eduardo e passo para ti. Tá joia. O pessoal do Geni, eu acho que pode ajudar a gente a trazer os dados sobre as UBSs, enfim, sobre como é que é esse atendimento em Ouro Preto, o acesso das pessoas LGBT às várias dimensões da saúde, e aí, à medida que a gente for pesquisando, acho que vocês podem trazer uma contribuição interessante desses dados para a gente, da experiência, né, na prática e dos dados também. Né? Alexandre, você está me escutando? Tô. Ah, tá. É porque eu caí, eu tive que mudar eu saí do celular para o computador. Mas sobre a questão da Geni, eu acho que vai dar bastante certo, porque eu não sei, porque eu voltei agora, enquanto você falava Geni, inclusive eu acho que foi um chamado, né? Mas como a gente vai estar com um projeto de extensão em realização ao mesmo tempo, a gente pode, inclusive, ampliar a coleta de informações para fazer essas duas questões. Pois é, isso é muito bom. Diga, Eduardo, você está com o microfone desligado. Religa e fala para nós. Aí depois o Samuel. Não estou te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Né? Ele está ligado. Se ele desligou, agora ele ligou de novo, só que não estamos te ouvindo. Tá, tenta sair e entrar de novo, de repente funciona. Esse negócio de tecnologia é assim mesmo. Mas diga aí, Samuel, enquanto o Eduardo volta. Samuel? Pronto. A minha dúvida é mais de organização mesmo. É que eu vi o pessoal falando, desculpa, os eixos que tem mais aderência e que já vem estudando. Aí eu queria entender se a gente vai trabalhar com formação de grupos de trabalho ou se no decorrer da extensão do grupo mesmo a gente vai abordar todos, mas sem essa definição de grupos.
Eu acho que, no primeiro momento, é importante todo mundo conhecer o mínimo sobre os eixos. Eu acho que, então, nesse primeiro momento, não vamos nos dividir, não, sabe? Vamos tentar conhecer primeiro tudo, ou pelo menos ter uma ideia geral do todo, e depois, mais para frente, quando a gente começar a trabalhar em produção de textos, produção de artigos, aí a gente pode fazer esse tipo de divisão. Tá? Beleza. Vamos ver se o Eduardo consegue resolver o problema. Está voltando. Eduardo, consegue falar aí para nós? Mesmo? Sim, vocês estão me ouvindo, professor? Agora sim. Ah, tipo ótimo, assim, né, Cláudio? Te ouvo, como diz o Zema. Te ouvo. Obrigado, gente. Eu gostaria de sugerir, não sei se vocês vão conseguir ver, esse livro aqui é do professor Adilson José Moreira. Ele foi meu orientador junto com o professor Alexandre, e ele, além de ser formado em Direito, ele é formado também em Psicologia. E no livro Cidadania Sexual, Estratégias para Ações Inclusivas, ele tem alguns artigos, ele compila, né, na verdade, no livro, alguns artigos que ele já havia publicado, e um deles é o estresse social e a saúde mental, a homofobia como um problema de saúde pública. Ele aborda questões especificamente que vinculam a pressão, né, e o preconceito contra a população LGBTI, mas a questão da saúde mental. Acho que é uma sugestão interessante. Além também, como o recorte vai abordar o Estado e as políticas públicas em relação à saúde LGBTI, o artigo do professor Alexandre sobre a incapacidade do Estado de lidar com toda a matéria atinente à população LGBTI. Como um marco teórico também interessante é o da multidimensionalidade das opressões, que questiona se uma agenda política única consegue tratar exatamente com o direito de minorias. É um marco do professor Adilson também. Tem vários textos, né, ligados, fica apenas como sugestão. Eu entrei meio que de gaiato, né, estou voltando agora, mas o professor falou e eu fui associando aquilo tudo que nós já havíamos lido há um tempo atrás. Eduardo, depois passa as referências todas lá no grupo do WhatsApp, no Facebook, para a gente poder compilar, não perder. Eu acho que vale a pena, sim, a gente pegar essa ideia. Eu acho que o Adilson é um autor fundamental para a gente. Ótimo, vou fazer isso sim, professor. E essa questão da saúde mental, ela é muito importante, não só por causa da questão da saúde mental em si, mas, por exemplo, existem vários documentos da UNAIDS que vão mostrar que como a discriminação, a exclusão e problemas de saúde mental, eles, por exemplo, colocam a população LGBT mais vulnerável a várias formas de doença, inclusive ao próprio HIV/AIDS, enfim. Então, são questões que a gente tem que perpassar por elas o tempo todo. Muito bem. Mais alguém? O Eduardo, né? O Eduardo falou agora? Isso. Eu queria só fazer abrir um parêntese aqui, porque eu lembrei de um documentário que eu vi de uma trans que narra, eu posso até mandar no grupo lá do WhatsApp pra gente, eu acho que vale a gente ver. Ela narra sobre a experiência dela enquanto trans idosa. Então, assim, é uma narrativa para falar sobre esses aspectos do adoecimento mental e da faixa etária que ela ocupa, que também agrega toda uma potencialização de danos aí, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar para esse viés também, que eu não tenho visto nos referenciais, nas pesquisas que eu tenho feito a partir dessa condição de vulnerabilidade aí, a temática dos idosos. E essa questão dos idosos, a saúde dos idosos LGBT é um capítulo pouco estudado pelo pessoal do direito, apesar de que o pessoal da medicina tem bastante coisa sobre isso. E, aliás, como o Matheus também está presente aí, tem alguma jurisprudência, alguma coisa sobre isso, muito na Europa, né, eu vi alguma coisa sobre isso lá. Aqui no Brasil, realmente,
eu conheço um pessoal de João Pessoa. Aliás, o meu supervisor do pós-doutorado também é professor na Federal da Paraíba, e eu sei que ele é da medicina e trabalha isso, mas, no geral, no Brasil, a gente silencia muito essa questão, até porque, no Brasil, normalmente, quando a gente pensa em LGBT, a gente pensa em pessoas jovens, né? A gente não pensa em pessoas mais velhas, enfim. Isso é um problema sério também. Ok. Então, essa é uma questão que a gente tem que tratar também. Mais alguém, gente? Não? Ok. Obrigado, então, a todas e a todos pela presença. A gente, daqui 2 semanas, então, portanto, no dia 15, né? Isso. Por enquanto, vamos fazer na quarta-feira, enquanto estivermos aí de quarentena. Então, no dia 15, às 17 horas, a gente retoma aqui, então. Ok? Diga, quem? João. Eu, João. Eu estou dando aula na UENG, eu queria fazer um convite para os alunos meus para compor o grupo. Claro. Pode ser feito. Tá, então... Claro. E se vocês souberem de mais pessoas que possam estar interessadas com a temática, quiserem chamá-las também, a gente está aproveitando aí, vamos aproveitar essa coisa remota para tentar agregar o mais... Agradar não, a gente não vai agradar ninguém aqui, mas agregar o maior número de pessoas, perspectivas possíveis, tá bom, gente? Ok. Obrigado, então, e até o dia 15. Enquanto isso, conversamos pelo WhatsApp e pelo Facebook. Tchau. Até mais, gente. Tchau, gente. tchau. Obrigado. Obrigado. Valeu, camaradas. Boa tarde. Boa noite já, né? Boa noite.